Você gostaria de fazer a celebração católica, mas não gostaria que fosse na igreja? Será que é possível? Continue com a gente neste episódio e entenda se é possível. Olá, sejam bem-vindos ao Recanto Cast, o podcast do Recanto dos Sonhos. Eu sou Vânia Figueira e neste episódio nós vamos esclarecer algumas dúvidas. Será que é possível realizar casamentos católicos fora da igreja? E para me ajudar neste assunto, eu estou com dois profissionais aqui, a Isabela da Labelle Eventos e o Padre Alex. Sejam bem-vindos. Obrigada, Vânia. Obrigada. Obrigado, Vânia. Obrigada, eu que Uma honra agradeço. estar aqui. A honra é toda minha. Eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Por favor. Eu sou o Padre Alex Daniel, padre católico e ortodoxo, com 25 anos de experiência e de ordem sacramental em sua legítima sucessão pela Igreja Católica e Ortodoxa Ucraniana da Diáspora. É localizado na cidade de Mauá, aqui na região do ABC, e estamos sempre em busca de fomentar nas almas o espírito de devoção filial, salvação e, claro, realização dos sacramentos de maneira geral. Já esteve algumas vezes aqui no Recanto, né, Padre? Muitas Pra vezes. nossa honra, viu? Pra nossa Muitas honra. vezes, muitas vezes. Eu me lembro que em 2014 eu fiz no campo, tinha um campo, Nossa, é a verdade. primeira cerimônia de casamento, 2014? 2014, aqui no Recanto dos Alguns Sonhos. anos só. Foi minha pouquinho. primeira celebração aqui na realização de um grande sonho que Que legal. estão firmes até hoje, com 2 filhos abençoados, Deu sorte, o casal né? que está aí, Legal. que faz parte dessa história dos mais de 1.700 casamentos já celebrado por mim, o Padre Curiosidade, hein? Alex. Muita Nossa, bênção, 1.700. muito casamento, muito. Nossa, que legal. Mas vamos falar muito sobre isso. Vamos sim. Isa, se apresenta, por favor. Com certeza. Então, eu sou a Isabela, sou proprietária, né, da Labelle Assessoria. A empresa é recente, tem 4 anos só, mas questão de trajetória aí de eventos, tem mais de 10 anos de experiência. Então, Legal. acho que eu me encontrei nesse mundo de ver os casais se apaixonando, né, o último olhar antes de entrar no altar é a gente que está junto, então Ali eu me olhando. encontrei nesse momento, então é uma honra estar aqui, então espero Bacana. contribuir junto aqui ao padre para tirar as dúvidas e o que for necessário. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz com vocês aqui. Obrigada. Vamos lá, primeira pergunta para o padre. Vamos lá, a questão, né? Padre Alex, é possível realizar um casamento católico fora da igreja? Vânia, a questão é muito delicada, intensa, forte, e nós precisamos entender essa questão de maneira geral para poder falar sobre isso detalhadamente. Sim. Sim. Entender o que significa primeiro a palavra católico, né? Que são a junção de 2 palavras do grego que significa universal, ou seja, é uma palavra universal. Católico significa universal. Olha. Então, dentro dessa questão, existem as igrejas católicas, apostólicas romana, igreja católica e ortodoxa, entre outras denominações religiosas. Sim. Quando se fala de casamento, que é o foco do que nós estamos falando, católico fora da igreja, qual é a igreja que o casal procura para celebrar o seu casamento? Se me perguntarem a Igreja Apostólica Romana, nós vamos ser diretos e dizer não. Não é possível. Não é possível. O cânon 1118 diz que tem que ser dentro da própria igreja, do seu ambiente de natureza, templo da fé, da habitação do Altíssimo, onde está o Santíssimo Sacramento. Ali é que está o Santíssimo Sacramento, ali está a essência, a existência da igreja. Tá. Então, o casamento católico apostólico romano só pode ser dentro disso. Porém, existem as exceções, porque todas as leis têm suas brechas
e tem suas ramificações também, Sim. por exemplo. Sim. Na região sudeste isso é evidente. Espírito Santo não pode, Minas Gerais não pode, São Paulo, Rio de Janeiro não pode. Tá. Mas existe uma outra situação da demanda, que, por exemplo, região norte e nordeste, Natal, Salvador, por exemplo, os seus bispos, os seus padres celebram, em sua grande maioria, na praia. Casais que vêm de fora, por exemplo, do Brasil, procuram muito o Nordeste para casamento. E os seus padres e os seus bispos têm autorização para celebrar. Então, tudo isso é uma demanda existencial de cada um. O que nós entendemos, e por que eu celebro casamento no local, o que determina o amor existente entre duas pessoas que se conheceram, criaram seu laço afetivo, sentimental, e que estão dizendo um ao outro o seu sim. O sim, em todas as denominações religiosas, determina aquilo que eu quero para a minha vida espiritual. Isso independe do tempo, do ambiente, e se nós levarmos à risca, em São Mateus, nós vamos aqui no capítulo 18, versículo 20, lembrar: 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo Jesus, ele pode estar no meio de nós? Sim, sempre. Então, aonde existe o poder espiritual, onde existe o poder espiritual, existe a bênção. Correto? Correto. Então, a gente tem que entender justamente isso. Leis determinadas dentro dos cânones da Igreja Apostólica Romana, das igrejas católicas e ortodoxas ou anglicanas, entre outras. Sim. Para você entender o que é que o casal quer para a vida dele. Sim. Começa com este princípio, né? Essa é a principal dúvida e o ponto de partida dos casais quando procuram Isabela, quando procuram Vânia, Sim. quando estão aqui no recanto e dizem: olha, eu tenho uma capela belíssima. É uma capela ecumênica, onde eu atendo a graça espiritual e eu posso celebrar da mesma forma. Olha só, Que enriquecedor, né? É muito. Já esclareceu. Esclarecer tudo. Esclarecedor. Já esclareceu. Muito bom, pai. Muito bom. A gente tenta explicar sempre da melhor forma, Sim. porque casamento é realização de sonho. Sonhos. Ali se unem Do amor, né, padre? do amor, Desculpa até cortar. do amor. Sim. E ali estão duas pessoas que se amam, que estão se unindo em duas famílias. E além de tudo isso, vem a bagagem histórica familiar daquilo que se vai celebrar também. Sim. Então, não é só dizer pode ou não pode, quero ou não quero. Sim. Tem todo um histórico que envolve essa união. Em contrapartida, dentro dessas leis canônicas, existem algumas autorizações, até mesmo por conta de casais que não fomentam a mesma fé religiosa. Ou seja, um cristão católico apostólico romano e outro cristão ortodoxo. Sim. São duas ramificações diferentes. Então, para não haver briga, o que nós vamos fazer? Vamos levar o padre até a nossa capela ecumênica no Recanto dos Sonhos e lá celebramos o nosso sonho com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos e realizamos tudo isso. Agradamos a todos da mesma forma. Sim. Mas o caráter fundamental de tudo isso é a dúvida: estarei sacramentado dentro do matrimônio? Estarei sacramentado? E o que determina isso? Uma invocação que parece tão simples, mas que tem um poder e uma força imensa, que toda hora nós falamos. Passamos em frente a uma igreja, a gente lembra. Passamos em frente a um cemitério, a gente lembra. Vamos dirigir, a gente lembra.
Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, olha a força da autoridade da palavra. E o Filho Redentor, Salvador, Espírito Santo Santificador. Então, quando você ecoa num espaço isso, até arrepia, né? Você está, o quê? Trazendo a essência espiritual. E ela está onde? Não é só onde está o Santíssimo Sacramento dentro de um ambiente religioso, em todos os lugares, mesmo porque muito antes de tudo isso não existia nem templos e nem igrejas. E aí, né? É verdade. Com certeza. Não é? Sim. Moisés estava Aqui, né, de onde? todos nós, né? Moisés estava onde com as suas tabuinhas? Pois. Cada uma em suas mãos ali com os mandamentos. Isso é questão religiosa. Mas para nós entendermos de que tudo isso vai além das religiões. Muito. Porque quando se pensa em casar, se tem religião, isso não pode ser desprezado, descartado em nenhuma forma. Seja ela qual for. Mas tem o amor do casal, tem o sonho do casal e tem aquilo que, penso eu, Isabel, a logística. Vamos entrar nessa questão. Também tem a logística. Tem um pouquinho. Tem vários fatores. Tem muitas coisas que envolvem a Cadeia, questão. né? Não tem como. Tem. Então, hoje é muito discutido verdade. isso, né? É. Então, nós precisamos procurar e dizer, olha, padre, procure o padre da sua igreja e converse com ele. Ele vai dizer para você, olha, pode ou não pode. A Igreja Apostólica Romana sempre vai dizer que não pode. Existe a demanda, existe a necessidade, existe a conversa, existe o diálogo. Sim. Isso varia de padre para padre, de igreja para igreja, mas existe uma determinação. O cânon 1118 desta igreja diz que não. Sim. Já dá até para se tirar o tabu e saber que pode, mas busque informação. Sim, né? busque. Sim. É verdade. Para não se É frustrar, possível, né? É possível. Exatamente. Porque eu digo sempre, eu tenho 25 anos de sacerdócio, como eu disse a vocês. E o que eu faço, então, com esses mais de 1.700 casamentos, se ele não existir a essência espiritual e o termo validade que se fala perante a isso, não é? Sim, Então, isso vai além das religiões. concordo. Concordo super. Vamos lá agora, outra questão, Isa. Na sua opinião, quais são as razões que o padre até entrou em algumas deu aí? spoiler Deu aqui. spoiler, É sério? Já. Mas o padre tem o dom da palavra, né? Tem, minha filha, não tem nem como. Não tem, né? Eu ficaria aqui só escutando. O padre é bom, música, né? é música. A gente reza para isso. Para melhorar. Ai. Bom, quais são as razões mais comuns para os casais escolherem um casamento católico fora da igreja? Quais seriam esses motivos? Uau, vamos lá. Eu acho que um dos principais, quando os casais chegam até mim e têm esse desejo, essa vontade, seria primeiro ter tudo num espaço só. Facilidade, A né? facilidade de estar tudo no mesmo ambiente, né? Uhum. Então, evitar um possível deslocamento ou não dos convidados. Sim, Até mesmo questões financeiras, a gente sabe que tem, facilita, né? né? Então, temos ali uma pequena economia, se é que podemos dizer assim, mas eu acho que também temos o ponto, quando nós casamos numa igreja, a gente às vezes não casa sozinho. Temos o casamento das 6 da tarde, das 7 da noite, das 8, das 9. Sim, Então, nós temos outros casamentos no mesmo dia. Então, a gente precisa dividir, às vezes, escolher em comum acordo uma possível decoração, dependendo até músicos. Então, tudo tem que ser em comum acordo. Então, isso, quando o casal traz para um espaço único, tem uma preferência, né, em escolher uma sozinho. vantagem, né? Ficam super à vontade. Uhum. Então, acho que eu traria isso. Traria também, às vezes, alguns celebrantes ou até mesmo padres conseguem fazer algumas cerimônias com alguns simbolismos juntos. Não somente as leituras, não somente toda a parte católica que se traz. Legal. Acho que tem também alguns simbolismos, algumas celebrações que podem ser agregadas.
Então, que Entendi. geralmente numa igreja Não apostólica pode. romana não poderia, Entendi. né? Então, tem algumas peculiaridades. Como Alguma coisa essa. que é particular e importante para o casal, né? Que tem algum Exato, descrever a significado, né? história do casal, E por eles não exemplo, podem. fazer alguma homenagem a algum Acho que até familiar. músicas, né, padre, que não podem. Músicas, os votos. Desculpa, muitas eu já tô vezes até- eles são Sim, por favor. é isso Muitas vezes mesmo. eles são obrigatórios Votos. e direcionados pelo sacerdócio, É isso. né? As escolhas Sacerdote, do né? casal de tudo isso. Ou seja, É isso mesmo. o desejo do casal, posso dizer, dentro da igreja, É um pouco mais É mais controlado. não, é determinado pela igreja. É. Quem manda sou eu e você, Sim, sim. né? Dentro da Tem igreja. esse respeito, né? Sim. E essa Exatamente. questão também da logística que você diz, de estarem todos aqui, é interessante se dizer, por exemplo, que um casamento na igreja, dentro da igreja, existem muitos convidados que os casais querem e fazem questão que estejam presentes, Uhum. não vão por serem de outras religiões e não Ah. entram dentro da igreja. Verdade. Só que isso é uma outra questão, mas acontece com muita frequência. Uhum. Sim. Verdade. Acaba Acontece que você muito. tem uma empatia com o seu convidado para ele estar junto com você. Sim. Então, pode ser, com certeza. Também tem essa Também questão. Tem essa. É. E principalmente se forem padrinhos. Aí é Aí é mais mais complicado. E dentro disso que você falou, até os casais, quando me procuram, têm uma grande preferência em fazer tudo no próprio espaço, por conta, tudo que eu digo, tanto o casamento religioso como o civil junto, Uhum. no próprio espaço. Já facilita, né? Pela economia, que se economiza muito. Muito. Parece que não, mas cada centavo vale muito na hora do casamento. Neste momento E- é muito importante. E economizar é fundamental. Sim. Por quê? Porque a noiva, no civil, ela vai querer um vestido novo. E ela vai querer que o seu marido Também. coloque uma camisa nova. Ele não vai Sim. poder usar aquela camisa que ele vai nos casamentos. Sim. Sabe aquela calça preta, aquela camisa preta? Ela vai dizer, não, pode comprar um sapato novo, uma roupa. Tudo isso gera um investimento. E até você me lembra a Verdade. parte do civil, quando se faz, né, a celebração com o efeito civil no espaço, nós temos a questão da data. Na certidão sai a data. Aqui você não precisa marcar no cartório separadamente. Sim. Às vezes aquela data tem uma Antes, simbologia, né? tem um porquê, tem um histórico, foi escolhida a dedo. Então, Uhum. também existe mais um ponto que o padre São lembrou aqui, detalhes, são né? Detalhes. É. Exatamente. Verdade. Detalhes. Ó, tem uma pergunta aqui que o padre já respondeu, mas eu vou fazer ela de novo, tá? Sim. Tá bom. Você já falou sobre. Mas, ó, casamentos realizados na praia ou só para ficar claro, né? Sim. Ou em buffet, né? Como o Recanto, né? Ou outros, são reconhecidos pela igreja? Pela Igreja Apostólica Romana, Não. então, eles vão dizer que não, Aprendemos, Vânia. né? Já dá check, eu já aprendi. Não é assim? É. Por quê? Porque estamos falando de instituição sacramento. Sim. Mas como é o sacramento instituído na questão espiritual, podemos dizer que sim, Sim. Uhum. entende? Uhum. Mas, peraí, então pode? Pode. Pode. Uhum. Tem Existem. validade, né? Não corre o risco. Justamente. Porque São você, válidos, né? você imagina que esse trabalho desempenhado às minhas celebrações, eu dizer que não. Daqui a pouco forma uma fila aqui. Não é assim? verdade, é. Não. Mesmo porque isso vai além das religiões. Imprime, eu sempre falo que isso chama-se caráter indelével, ou seja, imprime na alma Uhum. e não no papel. Na jurisdição, Concordo. por exemplo, eu tenho uma jurisdição católica e ortodoxa. A jurisdição, existe um número de registro. Isso vai além do papel. Verdade. Eu entendo que ele é fundamental, Uhum. porque tudo que se vai fazer a partir daí, você precisa de provar que você casou, Sim. não é? Você precisa ter uma certidão de Sim, casamento. Burocrática, né? E os casais me perguntam, tem certidão de casamento? Tem. Uhum. Por quê? Porque este casal
ele vai querer depois batizar o filho, a filha, Sim, aí e ele vai precisar. procurar a igreja próximo da casa dele. Uhum. E como que a igreja vai dizer que não existe, não está determinado o caráter indelével e espiritual daquele exato momento? Sim. A gente acompanha cada vez mais reportagens de muitos casamentos que são feitos de celebridades das mais variadas formas. Verdade. E ali você tem muitas vezes o seu sacerdote, que muitas vezes os casais opinam também por uma cerimônia intimista na própria igreja da família, podemos dizer assim, da onde eles cresceram e ajudaram a construir a igreja, e depois levam tudo isso para o próprio espaço, chamado buffet, ou praia, ou qualquer outro local que seja. Verdade. Tem muito isso, né? Tem. Hoje em dia aumentou muito essa demanda, né? Sim, e principalmente porque os casais procuram o padre para que ele celebre no local, porque ele quer a bênção. Quando outros tipos de cerimônias não se tem bênção, se tem simbolismos, Sim, é. mas não se tem a bênção. Uhum. E para o casal, Aquilo é. aquilo é essencial. é. Escolhem por isso, às vezes. Escolhem por isso. E como que você diz, é como você está diante de uma criança, né? Pedindo alguma coisa para você e você vai negar algo que é espiritual. Dom e distribuição gratuita divina, Uhum. daquele que recebeu imposição e unção nas mãos. Verdade. É justamente isso. Se falarmos do ambiente templo religioso apenas, vamos lembrar do Santíssimo Sacramento onde habita ali o Altíssimo. Mas se lembrarmos algumas missas que são em espaços, essas chamadas missas campais, você também apresenta o Santíssimo. Aberto, né? Uhum. Né? Verdade. E ali você também consagra Tem a bênção, né? e tem a bênção. Verdade. Isso acontece muito em ginásios, Uhum. muitos ginásios. E ali também está esse caráter espiritual. Uhum. Então, quando falamos de tudo isso, tem as questões religiosas, que são peculiares, e tem as questões espirituais. E o que eu venho falando desde a primeira fala é que esse objetivo do amor do casal é sentido espiritual, em Sim. sacramentá-los e abençoá-los. Bonito, né? Forte. Gente, Muito é incrível forte. isso daqui. É. Muito forte. Bom, se vocês tinham alguma dúvida, né? Já tá tudo esclarecido. Já tá tudo esclarecido. Bom, você que está nos acompanhando aí, espero que esteja curtindo. Comente, compartilha com algum casal que está nesse processo aí. Deixa aí seu comentário e seu like pra gente. Bom, já que falamos dessa parte burocrática, né? Da certidão, né? Se não é realizado na igreja, como que funciona? Porque na igreja a gente sabe que tem que fazer cursinho, né, padre? Tem a questão... E quando não é realizado na igreja, existe essa necessidade também? Como que funciona? Gente, isso é uma das grandes dúvidas que os casais têm relacionado à documentação e o Verdade. passo a passo para se casar na igreja. Na Igreja Apostólica Romana é obrigatório o curso de noivos, ser batizados, ter a certidão atualizada, não só do batismo, bem como confirmação, que é a crisma, a eucaristia, né, e tudo mais que a igreja pedir, todas as documentações legais, inclusive a obrigatoriedade do casamento civil junto, tudo isso dentro da própria Igreja Apostólica Romana. A Igreja Católica e Ortodoxa, as pessoas me perguntam, né, padre, mas por que você não faz curso de noivos? Né? Por quê, padre? Eu vou dizer para vocês o porquê. Existem casais que estão juntos há mais de 20 anos. Eles nunca se casaram na igreja e eles querem celebrar este momento no buffet, no espaço e oficializar tudo isso no civil, na igreja, Sim. com a bênção e tudo mais. Então ela se veste de noiva, ele se veste de noivo, faz o dia da noiva, tem tudo que você imagina do casamento. Só que eles já estão há 20 anos.
quer curso melhor Do que essa do experiência, que né, esses Padre? 20 anos juntos? Nossa, adorei O isso. test drive já foi feito? Não é digamos assim? Uh! É claro que a gente sabe que o curso de noivos existentes nas igrejas é uma orientação Uhum. religiosa, espiritual, sobre o significado do casamento, sobre a importância daquilo que eles estão fazendo na vida deles, dentro daquilo que é sagrado, Sim. diante do sacerdote, dentro do templo da igreja, etc. e tal. Uhum. Então isso é fundamental nesse sentido. Sim. Mas isso a gente faz aqui num bate-papo e explica para o casal em uma reunião. E a nossa logística também fica mais prática, porque às vezes o noivo não pode, a noiva não pode, tem aquelas questões dos horários, estudos, ou ele viaja muito, tem uma série de fatores que muitas vezes acaba interferindo nessas questões em que os casais nos procuram e dizem, olha, eu quero só fazer o curso com o senhor que eu gostei de você. E eu disse, não, você precisa fazer o curso porque é obrigatório. Uhum. Então tem essas questões que cada um dentro da sua própria igreja deve procurar para esse sentido daquilo que vai fazer. Mas é necessário fazer tudo isso para você chegar até essa documentação, Entendi, que é a certidão, emissão da certidão. entendi. E da sua parte, Isa, como que você... E essa parte da certidão que até comentou, a gente tem duas vertentes, né? Ou a gente vai para o caminho que a grande maioria já conhece, que é ir até o cartório, agendar, né, com o juiz de paz e fazer toda aquela celebração. Tá. Ou você pode fazer o religioso com efeito civil, Uhum. que é essa parte que o padre acabou de comentar. Sim. Todo esse passo a passo é a igreja quem vai informar. Sim. Qual documentação precisa, qual é o curso, onde faz. Mas toda a igreja, enfim, toda a entidade precisa estar atrelada a um CNPJ para ter validade jurídica com o cartório da Com a cidade, certidão. né, com a certidão para efetivar exatamente aquele casório. Sim, Né? sim. Então, nós da assessoria, a gente basicamente faz a Só. intermediação Uhum. entre o casal e a igreja ou o padre para que a gente consiga entender qual é a necessidade, ver todas essas agendas entre todos, né, documentações, é mais um auxílio. Sim. Mas a gente Você tá conduz ali. toda a intermediação. Auxilia Exatamente. o casal, É uma né? assessora, não tem como, né? É. A gente sempre faz essa É intermediação. o seu papel, né? E é uma delícia, mas É. tem essa intermediação, a preocupação. Se todo mundo tem a documentação, a gente ajuda a entrar em contato para verificar a atualização Tá. daquele documento. Então, tudo isso é feito com o nosso suporte. Isso é importante. Quando ela fala de CNPJ, documentação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai pelo caminho da lei, o efeito civil não é só ter um CNPJ. Qualquer um pode ter, Exatamente. correto? Sim. Mas é estar dentro do estatuto religioso. Que todas as... Vinculado, né? Esse vínculo tem que Por existir. exemplo, o sacerdote tem que estar vinculado a uma igreja. Dentro do seu estatuto, tem muitos cartórios que me pedem estatuto. Me pedem ata de fundação, me pedem todas as documentações para saber se eu existo de verdade. É. Então tem cartórios que pedem essas questões. O cartório do Espírito Santo me pediu estatuto das mais de 50 páginas, atas de fundação e também se eu faço parte da igreja como padre cristão ortodoxo para poder celebrar o casamento Para que com real efeito tenha civil. o efeito. Exato. Por quê? Porque se isso não ocorrer, o casal corre o risco de perder a validade também do civil. Nossa. Para você ver que isso é uma... Fora a religiosa, né? Para você ver que... acontece, gente. Para você ver que isso Nossa, é muito importante pontuar isso, padre. Porque eu acho que os casais na emoção, né? E para isso tem o trabalho da assessora. A gente sabe que existe, se às vezes eles vão Tem às cegas, pessoas que... né? Aí corre esse Infelizmente, risco. em toda a área, né, padre? Tem as pessoas que trabalham corretamente e as que, infelizmente, não. Em todas as áreas existem. Sim. E nesta também não é diferente, né? Então, eu acho que é muito importante essa dica, né? É se certificar de que, de fato, você está falando com pessoas, né? E com uma instituição idônea, correta. Né? Isso é muito importante. Porque
o cartório ele pode solicitar a nulidade também, né? Ou melhor, eles invalidam, né? Todo aquele trâmite por entenderem que não existe Olha aí. fundamentação religiosa, não existem registros, a pessoa não está inserida dentro daquilo, sabe? Existem muitos religiosos que muitas vezes acabam celebrando, mas não fazem mais parte daquela denominação religiosa. Sim. E a gente não sabe quem é. Na internet tem de tudo. Aham. É a Verdade. nossa Coisas maior boas e pior inimiga, né? e ruins. É verdade, Então, Precisa. sempre eu digo, eu gosto que me pesquisa, eu gosto que tenha um conhecimento da minha história, para saber de onde eu vim, o que eu faço e daquilo que eu faço, porque nós, igreja, aí já podemos dizer assim, como vocês, profissionais, nós vamos para o resto da vida com este casal. Nós seremos lembrados em todos os momentos. Sim. Se formos bons, seremos bem lembrados. Se formos maus, seremos mal lembrados. O que nós queremos? Sempre ser bem lembrados. 5 estrelas, E hein? muito bem lembrados. Verdade. 5 estrelas. Não Sim. tinha pensado nisso. É verdade. Vamos para a próxima pergunta. Padre, uma curiosidade. Será que é mito? Quem casou na igreja não pode mais casar na igreja pela segunda vez? Ou outros, né? Que às vezes casam 2, 3 vezes. Sim. É mito ou não? Eu vou responder. Estou aqui para isso. Isso mesmo. Tirar as nossas dúvidas. A Igreja Apostólica Romana, ela sempre sugere que o casamento seja indissolúvel. Que Deus uniu, o homem Não se não separe. É isso. E isso está na Bíblia. Sim, é bíblico. É bíblico. Porém, dentro desse próprio evangelho, dessa sua citação, a não ser em caso de união ilegítima. A mulher se casou com aquele homem dos sonhos, o homem se casou com a mulher dos sonhos e passou-se alguns meses ou anos. De repente, esse homem se tornou violento e começou a agredi-la e a todas as espécies de maldades existentes, e aquilo que era um sonho virou um pesadelo, aquilo que era um casamento virou uma tortura, Verdade. e tudo aquilo se perde, É. até o ponto de que vem o divórcio. Faz sentido, né? O divórcio. A Igreja Apostólica Romana vai dizer que não é permitido você casar-se novamente, né? Porque senão você comete adultério contra a sua primeira esposa, aquelas coisas todas que a gente sempre fala que está descrito na Bíblia. Mas Jesus diz a não ser em caso de união ilegítima. Essa união já se tornou ilegítima. Essa mulher ou este homem não vai viver o resto da vida sendo espancado. Feliz, né? Ninguém nasceu para isso. Para isso, Esta pessoa, ela pode ser feliz novamente e abençoada novamente? Pode, desde que ela solicite junto às autoridades eclesiásticas a nulidade do casamento. A nulidade. Chama-se nulidade, Nulidade. né? Tá. É um processo moroso, tal como Isso na Apostólica Romana. isso. Né? Tá. É um processo, para as outras apenas o divórcio civil já determina. Tá. É um processo moroso, onde, tal como perante o juiz, as partes se apresentam e ali são indagadas se realmente não tem mais condição, e muitas vezes existem situações de justiça onde tem que manter aquele distanciamento, e aí a igreja chama eles novamente para estarem um próximos do outro. Então isso gera uma série de desconfortos. Sim. E que, na verdade, antigamente se durava em torno de 5 anos, hoje já estão sendo feitos em questão de 1 ano, essa nulidade. No Brasil, hoje, vem crescendo cada vez mais os pedidos de nulidade, justamente por essas questões. O que a gente não pode, em nenhuma questão, sempre lembrar,
e volto a falar agora sobre o casamento fora da igreja, é sobre a banalização. Ou seja, já que não deu certo, vou separar. Verdade. No primeiro conflito já separo. Não é assim. Não é assim. Também não dá para banalizar, não é? Essas questões são bem severas, Sim. mas a nulidade, ela existe. Tem tudo um custo para isso, tem tudo uma burocracia para isso, Sim, aham. mas ela existe e é possível, sim, Sim. tá? Isso a gente sabe que dentro dos cânones romanos também isso é possível. É só Tá. ir lá e pedir a nulidade e depois casar-se novamente. E ser feliz. E ser feliz, Porque o que que é o importa é isso, né, padre? ser feliz É. envolve a questão daquilo que nós estamos celebrando, o amor. Amor. O amor é a mola mestra de tudo isso, é o que determina para tudo isso que nós estamos falando. Sim. Porque falamos sobre o casamento fora da igreja, já voltando nesse assunto, né? Por que se parou? Por que não pode mais? Faltou falar isso. Verdade. Banalização, Uhum. né? Você imagina que muitas vezes os padres chegavam para celebrar os casamentos e estava todo mundo já se festejando, se embriagando antes do rito sacramental. Antes. Então isso foi ao longo dos tempos. Sim. Não para com tudo isso para não ter mais essas questões. Verdade. Por causa de algumas pessoas que acabam, né? Ou muda-se tudo, né? Com certeza. É, verdade. Bom, já sabemos que é possível fazer uma cerimônia católica aqui no Recanto dos Sonhos, né? Por exemplo, mas como o casal consegue encontrar um sacerdote disposto a realizar o casamento fora da igreja? Como que você ajuda ele nesse sentido, Isa? Olha, a primeira pergunta para o casal que eu vou perguntar é onde eles estão inseridos em questão de região, cidade, às vezes se eles têm alguma paróquia que eles já costumam frequentar, se eles têm alguma já escolhida para aquilo, para que eles entrem em contato e faz mais vejam. sentido, né? Porque às vezes já tem conexão. Como o padre falou, às vezes a família é um pouco hereditário, já Sim. está ali inserido naquele âmbito, né? Então a primeira função seria essa. Tá. Ir até a igreja, perguntar, agora o padre já, todo mundo tá craque, saber se é apostólica romana, entender se tem essa Qual permissão. é a vertente, E se tiver, o primeiro ponto, ver qual é o valor, como é que funciona, se tem disponibilidade de data, fazer as reuniões, ver como é que funciona a celebração daquele padre fora, se encaixa também com relação ao que o casal precisa. Então, tudo isso a gente vai intermediando, até, obviamente, a escolha, ver se precisa fazer o religioso com efeito civil, tudo que a gente já comentou, mas o primeiro passo é entender se aquela igreja ou paróquia pode e se faz sentido para eles. Faz sentido, né? Se eles não têm, já encontrou. Já encontrou. Já, inclusive, já manda o arroba. Padre, já tem. Se eles não possuem, aí já sabem como. É verdade. Ah, bacana. Padre, como é para você realizar casamentos fora da igreja? Olha, eu sempre quando vou celebrar qualquer tipo de cerimônia, mas falando de casamento, eu procuro sempre trazer a essência espiritual. Eu já dou início à minha cerimônia fazendo um convite para que as pessoas que ali estão, os convidados, junto comigo, naquilo que vou professar, que é a fé, abençoe aquela união. E procuro sempre trazer, com as músicas que eles escolheram, com aquele ambiente, a presença viva do Espírito Santo, a presença de Deus, para aquele momento. Não com longas pregações, mas um tocar de almas sobre o que é o casamento, a importância da vida daquele casal para as pessoas que lá estão e o quanto essas pessoas são importantes para aquele momento, para que nós possamos fazer essa junção da história deles, o sim que eles estão dizendo, as palavras que eles vão proferir, os laços que eles estão ali juntando através das alianças, com elos entre as famílias, para que todos, ao término, se sintam como se estivessem dentro da própria igreja. Sim. Porque quando chegamos aqui, temos uma capela,
Qual que é o sentido? Fazer com que as pessoas se sintam dentro da igreja. Algumas cerimônias têm alguns outros simbolismos. Colocam uma cruz, eu já estou paramentado. A Bíblia não é um símbolo sagrado? Sim. É um símbolo sagrado. A imagem de Nossa Senhora ou da Sagrada Família não é um símbolo sagrado? Sim. O terço que a noiva carrega é um símbolo sagrado. E algumas dessas noivas ou noivos têm algumas relíquias de seus entes também, que são para eles sagrados. Então não é só dizer que o sagrado só está na minha igreja. Entendeu? Porque existe o Santíssimo Sacramento. O que me impede de trazer o sagrado para o local? Se estamos falando de Deus, se estamos proferindo a fé. Sim. Isso chama-se rito. Um rito que se constrói com toda aquela história que ali está. Que vai, ao longo desses dias, no tete-a-tete, não só com burocracias, Sim. não só com documentos, não só a preocupação com a razão social ou a certidão, mas com o sagrado. Então, tudo isso tem uma simbologia. Verdade. O véu da noiva tem uma simbologia. O buquê da noiva tem um significado. Tudo tem significado e tudo ali é uma junção de objetos sagrados. Então, é saber que ali onde eu estou, eu tenho que fazer com que a presença viva do Espírito Santo, a presença de Deus, se manifeste em todos aqueles que ali estão. E não só um celebrar por celebrar. Aceita, tchau. Pode beijar a noiva. Ficar bonito pro filme. É exato. É poder... Não tem o sentir, a verdade daquele momento. Sim, né? porque a partir dali, a cerimônia é o pontapé inicial para tudo que vai acontecer depois. Até na vida deles, não só no dia do evento. Nós estamos ali apenas iniciando. Por mais que exista aquela história dos 20 anos ou mais anos juntos e oficializando, a emoção e a presença espiritual é a mesma. É como esses dos 20 anos, é como se eles tivessem acabado de se conhecer e resolveram se unir. Por mais que exista esse tempo. Os detalhes, a presença, o sagrado para eles também está em tudo aquilo ali que eles colocam para a cerimônia deles. É pegar lá, juntar a minha mala que está na igreja, trazer tudo que tem de lá para o espaço e poder celebrar da melhor forma a história, o sonho, a vida deste casal. Porque eu vou, junto com todos aqueles que envolvem o evento, para o resto da vida com o casal. Sim. Que lindo, né? O padre falou de uma coisa que eu acho que faz muito sentido, que eu acho que é legal trazer, sobre os significados das coisas. Eu acho que em muitos momentos das nossas vidas, a gente simplesmente faz as coisas por fazer, porque é tradição, porque minha mãe mandou, porque meu pai... entendeu o porquê. O porquê das coisas. Você falou o porquê do véu, o porquê do buquê. E você que está em casa, sabe o porquê de carregar um buquê? Ou você só carrega porque é bonito, né? Porque é uma tradição. Você sabe o porquê do véu? Né? E eu acho que quando a gente entende os sentidos disso tudo, né, dessas coisas, eu acho que, nossa, até me arrepia, assim, porque aí tem muito mais relevância, acho que tem muito mais significado, né? Isso, né? Você estava falando, eu estava refletindo aqui, eu falei, nossa, é muito importante isso, né? O porquê. O porquê da cerimônia que o padre explicou, né? Então, assim, eu não vou fazer uma cerimônia de casamento simplesmente por fazer, porque todo mundo casa, faz cerimônia. Não é isso, né? O objetivo, o intuito, né? É você entender o sentido das coisas, de fato. É porque quando você faz um buquê, você não apenas escolhe ele pelas belas flores que ali estão. Cada uma daquelas flores tem um significado. Sim. Por que se coloca trigo no buquê? E tem gente que acha o trigo horrível, por exemplo. Mas ele tem tem um significado muito importante que não é o meu tema. Não é? Mas ele tem. As noivas em casa vão pesquisar sobre isso. Vão. É ou não é? Eu tenho certeza que isso vai aguçar. Justamente. Ele tem um significado.
Eu fiz um casamento uma certa vez em que cada uma das madrinhas entrou com um pequeno buquê só de trigo. Uhum. E depois elas entravam e entregavam para o noivo. O noivo foi segurando. Depois a noiva recebeu e eles fizeram um laço de um único buquê com aqueles vários Que trigos lindo. para que todos Nossa. prosperassem. Que lindo. Tem um significado. Tem. Ou seja, tudo isso é sagrado. É sagrado. Então, são minúcias, como você acabou de refletir. Sim. Muito bonito isso. Você quer trazer alguma reflexão, Isa, sobre isso? Por exemplo, alguma curiosidade? Igual o padre falou, né? Do buquê, do véu, Eu acho que eu alguma outra? traria... Tem noivas e muitas hoje. O meu público, ele é muito jovem, né? Noivas jovens. E muitas trazem os relicários, como o padre comentou, né? Que são as imagens de algum ente querido. Uhum. Então, isso tem para as noivas e que está carregando, muitos às vezes noivos carregam na lapela. Uhum. Né? Eu acho Então, muito bonito. esse acho que seria um dos simbolismos que eu acho que mais... É honrar, né? Honrar as nossas Honrar. tradições, né, padre? Eu Os acho nossos que antepassados, porque nós somos o que somos graças a eles. eles. E não Então, só até entes me queridos arrepia. que já se foram, às vezes até presentes, né? Pessoas que estão junto conosco ali. Então, Que relicário lindo. para mim seria um dos principais também. Emociona até. Muito bonito, né? Os relicários, eles são, assim, excepcionais em todos os sentidos, porque ali tá toda uma história Nossa, de anos e anos, E anos e anos. e que muitos de nós não conhecemos. Sim, sim. Bom, estamos indo para o final, né? Tá uma delícia esse papo aqui. Eu acho que a gente ficaria aqui Nossa, horas Com certeza. conversando, né, e desenvolvendo. Mas quero agradecer, muito obrigada, padre, por vir aqui. Nossa, foi muito gratificante para a família Recanto receber o senhor aqui. Obrigada. Agradeço de coração a todos vocês. É sempre gostoso poder contribuir, esclarecer dúvidas. Estamos lá no Instagram, @alex.padre, para esclarecer todas as dúvidas do casal. Olá, hein? Isa, muito obrigada. Fiquei que muito enriquecedor, feliz. Vânia. Que Obrigada. enriquecedor compartilhar, passar essa tarde aqui, padre. Muito bom. Foi Obrigada. maravilhoso. Então, já que o padre deixou o Instagram, vou deixar também. Por favor. Labelle_assessoria. Obrigada, viu? Obrigada, Vânia. Curtem e compartilhem lá, por favor. Bom, espero que vocês também aí em casa tenham gostado. Comentem, compartilhem, tirem suas dúvidas. Um beijo e até o próximo episódio.